tudo bem com vocês? No nosso encontro de hoje, nós iremos falar sobre a voz e a conexão com o mundo que nos cerca. Vocês sabiam que a voz tem um papel muito importante na nossa comunicação, não apenas para a transmissão da mensagem verbal, mas também da mensagem emocional? Quantas vezes, ao atender um telefone, nós conseguimos perceber se a pessoa do outro lado está triste, ansiosa, nervosa, feliz, apenas ao escutá-la, sem ter a imagem dela à nossa frente? Então, a voz ela é muito importante e tem um papel fundamental nessa comunicação, né? E a voz de cada pessoa nos causa uma impressão, e ela é como uma digital, cada um tem a sua própria voz. Ela é única e diante de uma rouquidão, que nós chamamos de disfonia, a pessoa perde essa identidade vocal. E vocês sabem como a voz é produzida? A voz é produzida na nossa laringe, que encontra-se aqui no nosso pescoço. Quando nós respiramos, o ar entra nos pulmões, então acontece a inspiração, e essas pregas vocais que estão presentes aqui na laringe, elas se afastam. Quando nós expiramos, esse ar sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais que estão próximas uma à outra e elas vibram. Essa vibração é trazida à nossa cavidade de ressonância, que serve como um amplificador desse som, projetando o som para fora. E, de acordo com o movimento dos articuladores, que são a língua, os lábios, o palato, a mandíbula, esse som que é produzido na laringe, ele vai ser transformado em produção de fala, né? Então, lembrando que nós precisamos de uma laringe equilibrada, relaxada, com a musculatura equilibrada, uma laringe relaxada, uma respiração adequada e principalmente desse movimento dos órgãos fonoarticulatórios para essa produção da fala e, consequentemente, para a nossa comunicação. Mas tem outros fatores que também interferem nessa produção saudável da voz, né? Então, uma articulação, por exemplo, pouco precisa, uma pessoa que não fala articulando, mexendo corretamente esses órgãos fonoarticulatórios, não terá uma voz tão projetada e poderá ter um esforço vocal desnecessário. Uma tensão na região do pescoço com o tempo também vai ocasionar uma fadiga vocal e poderá levar o indivíduo a ter um quadro de disfonia, né? Agora, outros fatores também merecem destaque que podem influenciar nessa saúde vocal. Um deles é o tabagismo. Vocês sabiam que o cigarro, né, o fumo, ele age na mucosa das pregas vocais, aumentando a secreção e, consequentemente, também a pessoa desenvolve um hábito de pigarrear e de tossir com muita frequência. Quando nós pigarreamos ou tossimos, a gente faz uma aproximação mais abrupta das pregas vocais. Então, lembrando que durante a expiração as pregas se aproximam, elas vibram e produzem aquela vibração que vai para a nossa cavidade de ressonância. Essa vibração feita com tensão de forma muito abrupta, com o tempo, ela pode ocasionar um machucado nessas pregas. Então, vamos fazer uma comparação com o uso de um sapato apertado. Então, um dia você usa o sapato lhe causa um incômodo, mas foi só por aquele dia. Mas esse uso frequente ao longo de uma semana, de um mês, nós poderemos desenvolver um machucado ali no nosso calcanhar, no dedo, que vai ser necessário até o uso de um remédio. Então, um pigarro, uma tosse frequente também pode levar as pregas vocais a desenvolverem um machucado e que deverá provavelmente ser tratado por um médico ou um fonoaudiólogo. Uso de bebidas como álcool, né? O álcool ele causa uma sensação de anestesia na prega vocal. Então, você pode começar a desenvolver um abuso vocal, falar mais alto com esforço, sem perceber. Bebidas gasosas, então, elas ocasionam o refluxo. Muitas disfonias estão relacionadas a casos de refluxo. Roupas apertadas na região do pescoço, onde está a laringe,
ou na região da cintura, onde está a musculatura da respiração. Então, nós temos o músculo diafragma, que é muito importante na nossa respiração. Então, tanto a região do pescoço como a região da cintura, elas têm que estar livres para que essa produção vocal aconteça de forma harmônica. Sons competitivos, quando nós falamos num ambiente com um som muito alto, com um volume muito elevado, a nossa tendência é aumentar também o volume da nossa voz para não sermos escutados. Então, ao longo de um dia, falando com essa competição sonora, nós elevamos o volume da voz e no final do dia poderemos ter um caso de um cansaço vocal. E isso, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, pode gerar um caso de disfonia, né? Lembrar sempre da nossa postura corporal, né? Então é importante esse alinhamento do nosso corpo, laringe, ombros, a própria coluna, lembrando que toda essa musculatura ela está conectada e é importante essa adequação dela e o relaxamento adequado, a atenção adequada para a produção vocal, né? Então, cuidado, por exemplo, com a posição de cabeça. Eu tenho visto muitos profissionais nesse momento em que nós estamos utilizando o computador para videoconferências, para reuniões, os professores que eu tenho orientado nas assessorias, muitos deles com essa posição anteriorizada de cabeça, parece que querem se aproximar mais do outro, que está do outro lado da tela. E essa posição anteriorizada ao longo de um dia inteiro de trabalho vai gerar uma tensão cervical e também uma posição inadequada na laringe para essa produção vocal, né? Uso de hábito de beber água com frequência, isso é muito importante. Nós precisamos hidratar o nosso corpo, nós sabemos que todos os nossos órgãos precisam de água, os tecidos, os músculos, os nossos órgãos. A voz também é muito importante, ela é muito benéfico para a voz, a hidratação. Então, o que eu recomendo é beber vários goles de água ao longo do dia. Quando nós bebemos a água, a laringe ela se eleva e ela baixa durante a deglutição. Já é um relaxamento que você produz nessa laringe. Então, assim, vários goles ao longo do dia, não só para hidratar, mas também para favorecer um relaxamento dessa musculatura, né? Atenção especial deve ser dada ao monitoramento auditivo. Perceba, tenha o hábito de perceber como está a sua voz. Será que hoje eu estou falando mais alto? Hoje eu estou com a voz mais cansada? Ela está saindo mais rouca? A produção da minha voz hoje não está alcançando aquele volume que eu gostaria? O que está acontecendo? Então, perceba a sua voz, monitore essa voz e com isso você vai conseguir saber se você está usando um volume adequado ou não, se você precisa fazer um repouso vocal ou não. Então, lembrando que os cuidados com a voz envolvem 3 aspectos importantes: a orientação, que são todas essas orientações que eu dei anteriormente, como a voz é produzida, entender todo esse mecanismo, o que leva a ter um hábito mais saudável para essa produção da voz, exercícios vocais que devem sempre ser feitos sob a supervisão de um profissional, um fonoaudiólogo. Um exercício que serve para um colega, um amigo, não serve necessariamente para mim. Cada um tem uma dinâmica vocal diferente, uma necessidade individual. Então é muito importante saber que qualquer questão de disfonia precisa procurar um fonoaudiólogo e as orientações são individuais, tá? E a psicodinâmica vocal, que é você perceber como a sua própria voz se encontra. Então, cuide da sua saúde vocal. Uma ronquidão que persiste por mais de 15 dias, ela deve ser investigada e tratada. Procure um médico e, se necessário, orientação de um fonoaudiólogo. Agradeço a atenção de todos vocês e até um próximo bate-papo com mais questões relacionadas à área da fonoaudiologia. Obrigada pela atenção.